Eu, na verdade, eu nem sabia que ministraria hoje, né? Não foi porque o Cidinho saiu ou o Ziel, né? Na verdade, hoje aconteceu algo incomum comigo. Eu acordei às 7 horas da manhã para tomar um remédio e meu sono se foi. E o sono se foi, a gente vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer alguma coisa nesse sentido, né? Para aproveitar o tempo, remir o tempo. E algo foi gerado no meu coração. Na verdade, algo já vinha sendo gerado no meu coração. Eu pude compartilhar algumas vezes com uns grupos do qual eu tenho a responsabilidade. Mas não era assim, não podia considerar uma palavra, né, para a igreja. Compartilhar ali de um modo íntimo. E ao longo do tempo essa situação ela foi tomando forma. E hoje eu tive um insight do Espírito Santo, uma luz assim, para que eu comunicasse algumas coisas a vocês. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, né? Mas a gente vai tentar. Eu tenho recebido de Deus isso, tenho percebido isso na vida da igreja, e eu posso até dizer de uma maneira generalizada, não só aqui conosco, né? Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com um jovem, algum tempo atrás, e no meio da conversa com ele, eu pude perceber algo que atrapalhou a vida dele. É um jovem cristão, é um crente no Senhor, né? E que atrapalhou a vida dele assim ao longo de muitos anos na caminhada com Cristo, né? E essa situação que nós identificamos, que eu identifiquei, foi a inconstância. A inconstância. Eu pude compartilhar um pouco sobre o que a inconstância é capaz de fazer na vida do homem. Eu não poderia dizer que hoje a inconstância é o mal que aflige a igreja, né? Porque está escrito na Bíblia, desde aquela época, né? A inconstância ela já afligia, né? Não só aqueles que eram participantes no meio do corpo, como aqueles de fora que queriam misturar a sã doutrina, né? Converter a sã doutrina em outras coisas, né? E eu pude ilustrar até da minha vida mesmo, em relação à inconstância na minha vida, alguns anos atrás, o que essa palavrinha pode ocasionar na vida de um discípulo de Jesus. Pra você terem uma ideia, eu fui capaz de pensar há 4 anos atrás em querer vender tudo que eu tinha aqui e ir embora para fora do país, ir atrás do sonho de começar a vida em outro lugar e de achar, inclusive, que Deus não havia me chamado para nada, né? Eu tive essa ousadia de dizer isso. Mas por quê, amados? Porque a inconstância ela está intimamente ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a nossa vida ela não é pautada em emoção, que a nossa vida ela não é pautada em sentimento. Nós sentimos, é óbvio, né? Nós somos humanos, nós sentimos dor, sentimos alegria, felicidade, enfim, tristeza, né? Porém, a nossa vida ela não é pautada por isso. Quando a gente lê Tiago, a gente vai ler um bocadinho hoje, tá, amados? Se você não leu a Bíblia essa semana, hoje vai ser uma boa oportunidade. Tiago, quando a gente fala de inconstância, um texto famoso que vem à mente é o texto de Tiago, né? 1:2, né? Mas Tiago ele começa o texto dizendo assim, Tiago 1, tá? Diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Então, Tiago ele está escrevendo aqui para um público específico, né? Para os judeus aí, crentes no Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra,
para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Então, conversando com esse jovem, ele vinha falando comigo, conosco, na verdade, né, no presbitério, e veio relatando a vida dele de 7 anos para trás até o dia de hoje, né, até os dias atuais. Ele fez um relato, dizendo, de uma maneira muito triste, falando que ele via os amigos, né, os irmãos à sua volta, desenvolvendo a sua vida, avançando na sua vida com Cristo, avançando na sua vida pessoal, profissional, enfim. E ele via que ele estava sempre como aquele cachorrinho que corre atrás do rabo, sabe? Que não espera nunca cansar, sempre dando a volta no mesmo lugar e nunca chegando em lugar nenhum. Né? E aí eu pude falar com ele, porque o Senhor me deu uma visão acerca da vida dele, e eu pude falar para ele que ele não era uma pessoa madura, completa, né? Ele era uma pessoa inconstante nos seus caminhos, né? Uma pessoa que não atingiu nenhum propósito na vida desde então, porque deixou a sua vida ser guiada e conduzida pelos seus sentimentos. E isso ocasionou uma série de quedas, uma série de situações na vida dele. Mas não é só na vida dele. Na minha vida também ocasionou. Né? Quando eu falo há 4 anos atrás, você me vê hoje aqui em cima, me vê sentado com os irmãos aí, eu pastoreando a igreja, cuidando de vida. Há cerca de 4 anos atrás, 3 anos atrás, na verdade, para ser mais exato, não era bem assim. A minha vida não era tal qual está hoje. Porque eu fui uma pessoa que sofri muito com inconstância. E olha que interessante o que a Bíblia fala sobre a inconstância em Salmos 78, 8. Abre aí, por favor. Eu vou ler duas traduções. Eu vou começar a ler aqui do versículo 5, na verdade, para ter um contexto, né? Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, confiassem a seus filhos. Então, poriam em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. 7, eu estou lendo 78, eu li a partir do 5. Agora eu vou para o 8. Desculpa aí se eu não me fiz entender. Não seriam como seus pais, geração costumaz, ou no carioquês, né? Costumaz. Não, contumaz, desculpa, perdão. Geração contumaz e rebelde, geração de coração instável e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Numa outra tradução, diz que o versículo 8 é assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo o espírito não foi fiel a Deus. Então, você percebe aqui, segundo Asaf, esse salmo aqui não foi Davi que escreveu, foi Asaf, que houve um estabelecimento de uma lei onde os pais ensinariam a seus filhos assim sucessivamente, para que não se esquecessem das benfeitorias de Deus, para que não se esquecessem do Senhor, e não fossem como os seus pais, a geração outrora, que era uma geração obstinada, era uma geração rebelde, era uma geração insistente para o erro. Então você vê que Asaf fala aqui, e cujo espírito não foi fiel a Deus, porque a inconstância ela traz infidelidade.
Porque ou eu sigo o meu coração, ou eu sigo aquilo que eu sinto, ou eu sigo os princípios das diretrizes da palavra do Senhor para a minha vida. Essa música agora aqui, ó, nós cantamos aqui agora. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quantos aqui sabem o que é o Santo dos Santos? Só para eu ter uma referência. Pode levantar a mão aí. Tá, vou explicar então. O Santo dos Santos era um lugar no Antigo Testamento, né, até a época de Jesus aí, dentro do templo, onde existia o lugar santo, onde os sacerdotes, os levitas lá, faziam seu serviço, né, cotidiano. E no Santo dos Santos, era um lugar separado por um véu espesso, grande, de alto a baixo do templo, que separava o lugar santo, né, o Santo dos Santos, do lugar santo, ou o lugar santíssimo do lugar santo. Né? E nesse lugar, no Santo dos Santos, só se entrava uma vez ao ano e não era qualquer um que entrava. Era o sumo sacerdote. E existia toda uma preparação para que ele entrasse nesse lugar. Por quê? Ele tinha que oferecer uma expiação, uma oferta pelo pecado dele, pelo pecado do povo. Ele tinha que fazer uma série de rituais para que ele pudesse entrar. Não poderia entrar suando. Se suasse, morria fulminado. Não poderia entrar em pecado. Se entrasse, morreria fulminado. Tanto é que ele entrava igual a quem de presépio lá, com o sininho balançando nas orlas da roupa, e amarrado numa corda. Parou de balançar, pode puxar que faleceu. E nesse lugar onde ele entrava, era onde Deus se manifestava. Era onde estava lá a Arca da Aliança, e era ali que ele oferecia a Deus os serviços devidos daquele momento. Então, o Santo dos Santos é um lugar de intimidade onde você vê Deus face a face. Eu posso dizer para você, por exemplo, que Moisés, antes de estabelecer lá o tabernáculo lá, que Deus instituiu, teve um momento no Santo dos Santos com o Senhor lá no Monte Sinai, onde ele pede a Deus para ver Deus face a face, e Deus fala assim, ó, nenhum homem me vê face a face e vive. Mas eu vou te colocar numa fenda, na rocha, aí você vai me ver passando assim, ó, bem de costas. Aí ele teve um momento com Deus no Santo dos Santos ali. Só que hoje em dia, o Santo dos Santos não é mais um lugar específico. O Santo dos Santos pode ser o seu quarto. O Santo dos Santos pode ser a cozinha, a sala, o banheiro, o quintal. O Santo dos Santos pode ser em qualquer lugar. Por quê? Porque o véu se rasgou. E o autor de Hebreus fala assim, tendo ousadia, né, com ousadia, entremos nos Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, porque foi o sangue de Jesus que nos propiciou entrar hoje no Santo dos Santos, porque antigamente quem entrasse morria fulminado, qualquer um de nós que entrasse morria fulminado, mas hoje não, porque nós temos a cobertura do sangue sobre nossas vidas, que nos limpou, nos lavou, nos redimiu do nosso pecado. Porém, quando eu ouvi essa canção aqui hoje, e é a segunda vez que eu a ouço, o Espírito Santo falou uma coisa comigo. E isso aqui é um adendo daquilo que eu pretendia falar hoje, né? Aqui é um download, upload é online, fibra ótica. Ele falou assim, tem pessoas, porque o refrão da música fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Mas infelizmente não é verdade. Tem gente que já pisou no Santo dos Santos e por conta da inconstância do seu coração, por conta da instabilidade das suas emoções, saiu desse lugar. O interessante é que Tiago começa a epístola dele falando, tem de motivo de grande gozo passar por provações. E nós achamos que a nossa vida com Deus ela seria apenas um eterno mar de rosas, onde nós oraríamos o Senhor, Ele nos ouviria, nos acudiria em qualquer momento. Deve ser assim mesmo, amado. Mas a provação faz parte da vida do discípulo de Jesus. Ela forja o caráter. E aí, eu chorei com Deus ali, eu falei, cara, não é verdade. Até porque eu me coloco nessa condição há um tempo atrás. Eu falei, caramba,
e vivia numa vida com Deus, num momento com Deus, e de repente, pum, desabou, saí desse lugar. Porque parei de olhar para Jesus com foco. Comecei a olhar para Jesus de uma maneira periférica. E não dá para andar com Jesus de maneira periférica. A gente tem que andar com Jesus de maneira focada. Senão a gente afunda, a gente naufraga na nossa fé. Por causa da inconstância do nosso coração. A inconstância hoje, ela não é apenas um malefício aí fora no mundo, não. O mundo já está dominado pelas inconstâncias de opiniões, de pensamentos, de princípios. Aquilo que era princípio para alguém não deixa de ser. Eu orando a Deus, eu me lembrei de uma palavra, uma fala do Franco, uma reunião que agora eu não me lembro onde foi, não sei se foi no sítio, que ele fala assim, que um irmão, a história é que um irmão saiu do convívio da igreja, se desviou e tal. E depois de anos, muitos anos, voltou, e quando voltou, os irmãos falando a mesma coisa. Ele, cara, mas eu saí daqui, vocês já falavam isso, eu voltei, vocês estão falando a mesma coisa. Mas é lógico, amado. A nossa vida é pautada e guiada por princípios. Aí o Franco disse que deu glória a Deus. Glória a Deus que você nos encontrou assim, falando a mesma coisa. Não é Paulo, se eu não me engano, fala isso? Paulo ou Pedro, agora não me recordo. Pedro, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, que é para proveito vosso. As mesmas coisas, amado. O evangelho não é algo que você vai inventar o que já tá, além do que já está aqui. Não tem como inventar. Não tem como. Você pode ser revelado de coisas novas para a tua vida, mas o que está escrito, está escrito. E a gente pode perceber que a inconstância na vida de um homem traz estragos terríveis. Haja visto um povo chamado Israel. Estava ali falando com o Senhor e, meu Deus, puxando na memória aqui na Bíblia, um exemplo de alguém inconstante, ele, Luciano, quem foi mais inconstante do que o meu povo diante de mim? No deserto. Em Números, se não me engano, 14 ou 16, quando o povo está para entrar em Canaã, né, para ver a terra prometida, e aí Josué e Caleb, mais outros espias, são enviados para espiar a terra e ver, e voltam com um relato de que a terra é maravilhosa. Para trazer um cacho de uva, tiveram que 2 homens virem amarrados. Imagina o tamanho da uva, meu irmão. 2 homens tendo um cacho de uva trazendo assim no ombro. A uva deve ser de Itu. E vem falando maravilha da terra, mana, leite, mel e tal, e aquilo outro. Depois você lê lá a Bíblia lá, para poder ver a história. Mas, lá na frente, quando Josué e Caleb se firmam em querer tomar a terra, crer naquilo que Deus falou, o povo é contra. Porque eles se viram como gafanhotos diante do povo que habitava na terra. E aí, qual é a moral da história? Deus vem, que eles estavam a ponto de apedrejar Josué e Caleb, né? Deus vem e intervém na situação, fala, até quando esse povo não crerá em mim? Apesar de todos os milagres que eu tenho feito diante dele. Até quando? Olha a inconstância, a incredulidade, a inconsistência na fé, de crer naquilo que Deus falou que vai fazer. E a gente ou se cansa de esperar, não, Deus não está fazendo nada, deixa eu mesmo agir. Ou se cansa de fazer, de continuar fazendo aquilo que Deus já mandou a gente fazer. E aí a inconstância vem e domina. Através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que o nosso coração quer, daquilo que o nosso desejo, a nossa alma grita. E são diversas coisas, amado. Isso aí pode ser um relacionamento, pode ser um pecado, pode não ser um pecado, mas pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. E aí gera confusão. E por que gera confusão? Porque nós não estamos, como Jesus falou, com a nossa casa fundamentada na rocha. Outra coisa que eu tive a oportunidade de falar com os irmãos também. Quantos aqui, quem aqui trabalha com obra? Marcinho não está aí não, né? Tá aí. Ah, está aí, Marcinho. Marcinho vai poder talvez corroborar o que eu estou falando. Mas fundamentar na rocha, querido, é um troço difícil pra caramba. Eu falo isso por experiência própria. Porque num dos meus momentos com Deus, eu fui disciplinado, né? A gincana que esse Jim fala aqui, né? Eu fui para o sítio e me falaram que Deus tinha uma grande obra na minha vida. Eu fui lá fazer a obra mesmo, né?
Então, quando vocês estiverem lá no sítio, em algum momento, ver uma cisterna lá em cima, perto do campo de futebol, um pouco antes da piscina, tem dedinho meu lá, tá? Tem dedinho meu lá. Eu ajudei a cavucar aquele buraco lá, entendeu? E me deram a tarefa mais difícil, porque no meio da escavação encontraram uma rocha. Eita! Tentaram fazer com a britadeira e a bicha não deu. A que emprestaram lá, que doaram, não deu conta do serviço, empenou lá a válvula, sei lá, um negócio lá. E aí, como era o boizinho, né? Dá na mão daquele rapaz aí que é metido a fortinho, dá uma talhadeira lá, aquela coisa grandona, para ele cavucar. Rapaz, era uma semana de 8 às 5 da tarde para cavar a metade dessa caixa de som aqui de rocha. Metadezinha, só metade. Foram horas e horas de trabalho. Eu imagino, caramba, o cara para poder fazer um prédio, se encontrar uma rocha dessa miserável, tá lasca, tem que ser com dinamite. Porque não dá. Então, eu pude ter um entendimento maior do que o Senhor fala aqui, daquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que é sensato, que edificou na rocha. É porque dá trabalho edificar na rocha. Mas quando as provações vêm, você pode ter certeza que a sua casa vai ficar intacta, inabalável. Porque as provações, as tempestades, a chuva vêm para justamente provar o nosso caráter, provar onde nós estamos fundamentados. E onde estamos? Em Jesus. Agora, se de repente é tempestade, amado, a chuva pode ser diferente de um para o outro. O que para mim pode ser algo, um vendaval, uma tempestade, para você pode ser uma garoa, e vice-versa. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas, independente de onde o calo aperta, você não deve ser motivado a caminhar pela dor que esse calo te proporciona. Você é motivado a caminhar por aquilo que Jesus apontou para você. É palavra, já foi dito. É caminhar por fé. Como Pedro, que andou sobre as águas. Mas nós, frequentemente, temos o hábito de sermos traídos e enganados pelo nosso coração. E, às vezes, inclusive, por falta de maturidade, né? Baseado, inclusive, na experiência desse amado irmão que esteve conosco, por falta de maturidade, chega a falar que Deus falou. Claro, se você falar para mim assim, Deus falou comigo, eu nunca vou poder dizer o contrário. O que eu posso é evidenciar. Se o que ele falou contigo está contextualizado na palavra. Se tem fundamento, porque Deus não vai contra a palavra dele. Mas se Deus falou contigo, ele falou contigo. Eu não posso querer dizer que não falou. Eu posso, beleza, eu esperaria um pouco mais, enfim, posso te aconselhar, mas se você está convicto na tua fé, mas eu já vi muitas imaturidades dizendo que Deus falou. É por isso que você raramente vai me ouvir dizer que Deus falou comigo assim. Assim diz o Senhor. Eu já até fiz, mas com muito temor e tremor. Entendeu? E graças a Deus o Senhor tem sustentado a palavra até hoje. Graças a Ele mesmo. Entende? E aí nós precisamos ter um modelo que nos aponte, um modelo de consistência de fé, um modelo de constância. E aí nós, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos vários. Nós podemos ver Moisés, nós podemos ver Abraão, que ouviu uma voz falando, nossa, sai da meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia onde é que estava aquela terra, ele saiu e foi andando, foi embora. Pegou a parentela dele e obedeceu. E nós podemos olhar vários ao longo do tempo, nós podemos olhar Jefté, Gideão, enfim, Samuel, Davi, mas o Espírito Santo me mostrou uma pessoa na Bíblia que poucos aqui talvez conheçam. Eu quero e almejo ter a fidelidade de Epáfras. Quem é esse camarada? Alguém sabe quem é? Epáfras, cara. Na verdade, eu vou te dizer onde é que aconteceu isso. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, estava lendo um livro da Bíblia, e eu comecei a ler e passou, e esse nome, saltou nos meus olhos. E na mesma hora o Espírito Santo comunicou assim, eu queria que todos tivessem a fidelidade que esse homem teve.
E é um homem que passa completamente despercebido na Bíblia. Por exemplo, ó, levanta a mão, quem conhece Epáfras aqui? Pode levantar a mão. Ó, 1, 2, 3, 3,5, porque a Marlene botou ali um mais ou menos, então eu vou contar 3,5. Entendeu? O Dima desconhece agora porque levantou, ele foi ler. 3,5. 3 pessoas e meia conhece Epáfras. E você só vai conhecer Epáfras se você ler a Bíblia e tiver a atenção em examinar cuidadosamente quem foi esse camarada. E aí eu fiz isso. Na verdade, me chamou a atenção uma vez que eu li, e o Espírito Santo falou comigo, eu queria muito que todos tivessem essa fidelidade. Só que, ó que coisa, eu li e esqueci. Passou batido. Entendeu? E depois eu fiquei querendo me lembrar. Falei, meu Deus, aquilo que me veio, que o Espírito Santo me falou, quem é o cara? Epaminondas, meu Deus, eu vi o nome, Jesus amado e tal. E eu, caramba, Senhor, me ajuda, e não vinha. Eu procurei auxílio, botei no Google, fiz o que você imaginar, eu tentei na chave. Falei, meu Deus, eu esqueci, me perdoa, Senhor, misericórdia. Mas aí ontem, voltando para casa, o Espírito Santo falou, você vai trazer a palavra amanhã. Eu falei, eita, não tem falar o quê? Ainda não tinha nada assim. Eu falei, Jesus, já começa daquela dor de barriga, começa daquela tremedeira. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não subo aqui por constrangimento, entendeu, amados? Eu subo aqui porque eu tenho uma clara direção de que Deus está querendo falar algo. Não subo aqui por poder, tanto é que eu estou quase 1 ano sem vir aqui. Entendeu? Mas quando eu subo crendo que Deus está me direcionando para poder falar algo para a igreja. Entende? E dá um nervoso mesmo, porque falar da parte de Deus é muita responsabilidade. Eu posso aqui com uma palavra destruir a tua vida, eu posso abençoá-la. Então a responsabilidade é muito grande. É muito maior do que um empresário mandar alguém embora da sua firma, que aí emprego ele arruma outro. Mas eu, com a minha palavra, eu posso destruir a tua vida. Jamais eu quero que isso aconteça. Então eu quero ser fiel em tudo naquilo que Deus me propôs a falar. E aí quando eu ouvi Deus falar isso, eu falei assim, então se eu vou falar, é contigo. Fala aí que teu servo ouve. Aleluias. Ele leu o livro de Colossenses. Vou ler. Já vou ler o livro inteiro lá, 4 capítulos, o pessoal vai dormir. A galera já dorme normalmente mesmo. Se eu for ler 4 capítulos da Bíblia, vai puxar um sono bacana, mas eu leio. Mas quando eu começo a ler o livro, olha que legal. Lê aí no livro de Colossenses, abre aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. E em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Então Paulo vem falando o quê? A igreja em Colossos vinha crescendo. Ouviu falar do Evangelho, ouviu da graça de Jesus, não é isso? E vinha crescendo. E no versículo 7 ele fala assim, aprendeste isto com quem que os colossenses aprenderam? Epáfras. Você sabia que Paulo nunca esteve em Colossos? Paulo nunca esteve em Colossos. O máximo que ele chegou próximo dos Colossenses, lá em Colossos, foi em Efésios. Gostaram do pulinho? Efésios. Vai virar um meme, né? Agora não pode dar mole, entendeu?
Efésios, que ficava a alguns quilômetros bastante a noroeste. Né? A noroeste. Então foi ali onde Paulo esteve. Porém, Epáfras era um camarada fiel. Era um cara de posição em Colossos e ouviu o evangelho de Paulo. Se converteu, ouviu as instruções e voltou para sua terra. E começou a pregar o evangelho. Pregou fielmente o evangelho. E aí Paulo começa a escrever aqui a carta de Colossos, porque quando Epáfras chega até ele, vem trazendo um relatório para ele de como a igreja estava caminhando. Né? E aí Paulo escreve uma carta para os Colossenses. Na verdade, nessa época aqui, Paulo escreve 3 cartas. Paulo escreve a carta a Filemon, é uma carta bem específica, né? Tratando lá de uma restauração com um escravo lá, o Onésimo. Escreve a carta de Efésios e escreve a carta de Colossenses. Tudo na mesma tocada. Entendeu? E Epáfras, na sua fidelidade, traz relatório para Paulo da obra que ele começou. E quem começou a obra lá foi ele. Paulo nunca esteve lá. Eu pude entender, mais ou menos, acho que ainda não compreendi tudo, mas eu vou compreender, daquilo que o Espírito Santo disse em relação a quisera eu que todos fossem fiéis como Epáfras. Por quê? Porque Epáfras é um cara que passa despercebido na Bíblia. Somente se você parar para estudar a Bíblia, não para somente lê-la como um objeto, um livro, ou lê-la, mas quando você para se interessar, entendeu? Pela história, pelo contexto, você vai aprender essas coisas. Vai aprender que tem pessoas que nem sequer foram citadas na Bíblia, que têm o seu valor dentro da história, na sua época. Pessoas cujo nome nem foi mencionado, como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Eu disse, brincadeira, esse perfume aí, cara, tal. Deixa. Ela está fazendo isso comigo porque é minha hora, ela está me embalsamando aqui e vamos embora. Mas só por causa disso, o evangelho, onde foi anunciado, vai se lembrar dessa mulher. Ninguém sabe quem é aquela mulher. Ninguém sabe o nome dela. É uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Então tem muitas pessoas na Bíblia que são fantásticas. Mas, na verdade, o que se refere à vida de Epáfras, eu posso traduzir por humildade, por não querer ter a notoriedade. Porque se eu falar aqui, quem quer ser como Paulo, como Pedro, como Tiago, como Jesus, como Moisés, como Jefté, como os heróis da fé, a Bíblia é cheia de referências de boas pessoas que andaram em caminhos com o Senhor de excelência. Mas eu quis pegar hoje Epáfras para que a gente entenda que a nossa vida, a nossa fidelidade não depende do holofote que nós recebemos. Que a tua fidelidade com Deus não depende do quanto você é frequente nessa reunião domingo, ou quanto você é frequente no grupo caseiro. Que a tua fidelidade com Deus, ela vai de acordo com a tua vida no pessoal. Tem um livro que fala assim, quem é você quando ninguém está olhando? Não, um livro, eu nunca li esse livro não. Mas o texto dele, o título dele é bem ousado, bem desafiador. Porque se você parar para poder se olhar e falar assim, quem sou eu quando ninguém me olha? Quem sou eu quando minha esposa não está perto, quando não tem ninguém perto? Quem sou eu quando estou dirigindo no trânsito sozinho? Quem sou eu, de fato? Porque a tua vida com Cristo, ela não se desenvolve apenas no meio de uma reunião geral, no meio de um grupo caseiro. Porque aqui nós nos sentimos seguros, aqui nós nos sentimos protegidos, aqui nós nos sentimos mais santos. Aqui, quando a gente olha para a cara de todo mundo, no louvor, a gente vê que todo mundo é santo, que uns estão com sono, uns estão cansados, alguns estão jubilosos de louvar o Senhor. É uma mistura de sensações. Mas ninguém tem problema. Mas e no individual? No tete-a-tete? Como nós somos? A nossa vida com Deus ela precisa ser desenvolvida, aprofundada. Não superficial. E eu falo isso, amados,
de mim mesmo. Eu nunca vou subir aqui para falar de algo que não esteja embutido, que eu não esteja incluído. Quer ver uma coisa? Eu vinha todo esse tempo todo aí sem falar e tal, aqui à frente e tudo mais. Mas eu sempre fui uma pessoa muito fervorosa. Muito fervorosa em que sentido? Eu sempre criei no Deus que eu sirvo. Todos nós cremos. Mas sempre criei que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, do que imaginamos, daquilo que sonhamos. É bíblico, está certo. Mas eu sempre tive paixão de fazer. Quando o assunto era o Espírito Santo, então, mais ainda, porque eu tive mais experiências com o Senhor, com o Espírito Santo. O Senhor já me usou para curar uma pessoa. O Senhor já me usou para poder profetizar e a profecia se cumpriu. Eu tinha até esquecido, quem me lembrou foi um pastor ao qual profetizei. E eu falei, caramba, de saber que Deus faz. Só que nós precisamos nos envolver com Ele, com a sua obra, com o desejo dele de transformar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. E o que quando eu paro para poder observar hoje a igreja, não só aqui, mas a igreja de Jesus, eu vejo que o número de evangélicos cresce exponencialmente no nosso país, porém pouca diferença faz. Se eu não me engano, hoje nós estamos em 33 ou 35, eu não me lembro agora a data, depois você dá um Google lá e olha, de evangélicos. Por que eu estou me referindo a aspas, né? De evangélicos. Nós somos conhecidos assim. O mundo nos taxa como evangélicos. Porém, Deus não é evangélico. Deus não é espírita. Deus não é católico. Deus é santo. Deus é Deus. Ele é santo. E aí, a partir daí, nós temos os nossos preceitos de vida baseados na palavra. O Evangelho, boas novas, se quisesse nos chamar de aqueles das boas novas, a Bíblia fala que os do caminho, tem variados nomes. Mas quando eu falo evangélico, entre aspas, eu me refiro a nós, como a igreja do Senhor, né? Como todos nós. O número cresce exponencialmente, aumenta, não diminui, porém nada acontece. Nós já enfrentamos o evangelho da prosperidade, nós enfrentamos o evangelho da libertação, nós já enfrentamos o evangelho, diversos evangelhos. Mais recentemente, agora, a gente consegue perceber o evangelho poético. O que é o evangelho poético, né? O evangelho poético é aquele evangelho que tem cara de evangelho do reino, tem cara do leite genuíno, tem palavra do leite genuíno. Caramba, esse cara fala da palavra com uma autoridade, mas é só poético, porque na hora de praticar, não pratica nada. Quando tem que dar outra face, não dá, literalmente. Quando é fechado no trânsito, vai lá, avança e fecha também. Quando é ofendido, ofende ao invés de abençoar. Não ora pelo seu inimigo, nem abençoa aqueles que perseguem. Não dá, não faz que nem o... Eu não estou te perseguindo não, né, Eli? Mas não dá a túnica, né? Não dá a capa. Não se desvia daquele que pede emprestado. Aliás, se desvia, no caso, né? Enfim. Isso tudo diz respeito à nossa vida cotidiana. E aonde é que a inconstância entra aí, amados? A inconstância entra quando nós não conseguimos ver, por causa da nossa alma, dos nossos desejos, do nosso sentimento, das nossas variações. Nós ficamos estagnados no mesmo lugar. E nós queremos dar o nosso jeito, achando que Deus tem o dever de nos responder e fazer na hora que nós pedimos ou salientamos com Ele que tem que ser. E não é. O tempo foi feito para nós, não para Deus. Deus é atemporal. Quem precisa de tempo somos nós. E se você está passando por uma provação, eu te sugiro a seguir como o Tiago. Tem de motivo de grande gozo. Está financeiramente apertado? Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque você... O Bendade já falou aqui, né? Mas está financeiramente, está doendo no bolso? Porque normalmente Deus fala muito com o nosso bolso, amado. Deus fala muito. Para ouvir Deus. Para esquadrinhar o seu coração, colocar o seu coração em quadrinhos diante dele. Esquadrinhar é isso. Deixa Deus esquadrinhar o teu coração, pô.
Senhor, o que está de errado? Você precisa se permitir ser corrigido pelo Senhor. Andar com Ele. Para quê, amado? Porque você tem um chamado. Você tem um ministério. Você tem dons. Eu acredito, não está escrito. Né? Não está escrito. Isso é uma fé minha. Tá? Assim diz o Luciano, ok? Não diz o Senhor, nem a Bíblia. Eu digo. É minha fé, eu acredito assim. Eu acredito que todo mundo, quando se converte, já recebe um pacote de dons do Senhor. Pacotão lá, tem dons. Quem não tem dons aqui? Você pode até não saber qual é o teu dom. Ah, não sei qual é ainda não. Mas que você tem, você tem. Entendeu? E você tem um ministério. Você tem um serviço. Qualquer pessoa que tenha a mínima consciência com o Senhor sabe que tem um ministério. Sabe por que foi chamado. No mínimo, no basicão de tudo. Você vai lá em Mateus 28 e você vai ver. Ide por todo mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todos os meus mandamentos, batizando em nome do Pai, do Filho. Então você tem um id. Todos que tem aqui têm o mesmo id. Porém, se nós nos deixarmos levar pela inconstância da nossa vida, pela nossa inconsistência de fé, assim como nós vemos lá o passado, Israel e tantas outras pessoas, a gente não vai chegar em lugar nenhum, amados. Aí acontece isso que está acontecendo agora. Nós vivemos a nossa vida, normalmente. Nós temos os nossos compromissos. Por exemplo, você tem um grupo caseiro aqui, você participa de um grupo caseiro? Participa? Então, o teu grupo caseiro deve ser terça, quarta ou quinta, né? O meu é quarta, eu tenho a Unemir lá, tem terça. Então, todos nós já estamos compromissados com o grupo caseiro. Estamos lá, estamos juntos. Você vem domingo aqui, de manhã, e estamos juntos. E as coisas vão, você vai recebendo palavra, você vai ouvindo. Talvez você vai sair daqui e amanhã você esqueceu o que eu falei. Entendeu? Porque nós temos compromissos cotidianos. A vida está acelerada demais. Há quem diga que nós precisássemos de 48 horas para botar as coisas no lugar como deveria. Quando, na verdade, não precisamos. O que precisamos é priorizar aquilo que tem importância. E o que tem importância na nossa vida, amados? Buscai primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós ficamos igual o cachorrinho lá que eu falei no início. Querendo o quê? Pô, tá acabando o dinheiro aqui, tu corre para trabalhar ali, tá buraco aqui. Aí tu vai lá e chega em casa exausto, extenuado. Aí não consegue ter um momento com a tua família, não consegue ter um momento com Deus, não consegue ter nada, porque está correndo atrás da própria cauda. E quando nós passamos e olhamos e vemos aquela carreira do qual Paulo falou, se a gente olhar para a nossa, será que nós poderíamos repetir o que Paulo disse? Combati um bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a fé. Que é uma pergunta que Jesus, inclusive, fala na parábola lá da viúva, se eu não me engano, com o juiz iníquo. Quando, porventura, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Olha, é fato que nós temos vivido, como país, um tempo similar ao tempo de juízes, que cada um faz o que bem entende, né? E ponto final, infelizmente. Porém, eu quero te dizer que para o nosso país sair da condição que ele está, pode parecer até ousado o que eu vou dizer, e é, mas eu queria que você pensasse nisso. Para o nosso país sair do lugar que ele se encontra, não vai ser o Michel Temer sendo impeachmentado e entrando no outro melhor, ou o Bolsonaro, ou quem quer que seja. Não vai ser, amados. Vai ser a igreja se levantando como uma só. Não buscando os seus interesses pessoais, mas buscando o interesse que é daquele que nos constituiu, como boca profética dele aqui nessa terra. Amém mesmo. Amém mesmo. Só que esse amém, talvez, nem todo mundo vai ser assim na vida. Por quê? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, já esqueceu. Eu fico pensando, se eu já fiz essa pergunta para alguns discípulos que estão debaixo da minha cobertura. Eu falei, amado, se você hoje, Deus hoje de repente abrisse uma porta, Deus hoje claramente abrisse uma porta de emprego para você, aí você vai lá, sei lá para o Rio Grande do Sul, ou lá para o Amazonas, ou lá para Pará, ou algum lugar longínquo daqui.
uma boa oportunidade de trabalho, onde você vai poder financeiramente suprir sua família e tal, e é Deus que está te enviando. O que você faria? Não tem ninguém lá, não tem ninguém que se reúna como nós aqui, não tem ninguém. O que você faria? Ah, meu Deus, e agora? Eu estou sozinho aqui, meu Deus, o que eu faço? O que você faz? O que você faz, amado? Você faz discípulo. Você vai pregar, você vai falar, você vai dizer, proclamar os 4 cantos daquele lugar que você está. Eu sou um discípulo de Jesus, temo a Deus, e aqui nessa casa tem luz. Venham todos quantos querem vida. Mas o que nós fazemos? Eu vou para a igreja do fulaninho de tal. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou... Fica igual uma barata tonta. E nem sabe porque Deus te colocou lá. Nós precisamos ter direção na nossa vida. E a direção são princípios. E princípios são inegociáveis. Inegociáveis. Deus não negocia princípio com seus filhos. Pecado é pecado. Ponto final. Você não, já falei isso aqui uma vez. Você não precisa fazer a vontade do diabo para querer não fazer a vontade de Deus. Basta você fazer a sua. Faça a sua vontade, você já não está fazendo a vontade de Deus. Tenha entendimento disso. O que o Senhor requer de nós é compromisso. E esse compromisso ele também não é negociável. Assim como o casamento. Eu assumi um compromisso com a minha esposa, de ser fiel a ela até a morte. Ou a morte nos separa, ou Jesus vem e nos leva. Caso contrário, como diz lá, com celulite, sem celulite, com cabelo ou sem cabelo, barrigudo ou saradão. Mais para barrigudo que outra coisa, mas tá certo. Entendeu? O casaco dele até deu uma disfarçada. Entendeu? Bobo. Entendeu? Mas é meu compromisso. Meu compromisso com ela. Não é o meu sentimento, amados. Não é o meu sentimento que me move a permanecer com a minha esposa, embora eu a ame demais. Todo dia que eu a vejo, eu falo, meu Deus, como eu sou apaixonado por essa mulher. Porém, não é isso que sustenta o meu casamento. Porque tem dias que eu acordo também falando, meu Deus, como eu quero matar essa mulher. E eu tenho certeza que ela também fala a mesma coisa. No início, então, do casamento, tira a calça, a bermuda, vai botando tudo que é canto, e a mulher vem atrás, né? As mulheres aí podem dar uma glória a Deus, né? E vai catando, assim não dá, não sou tua empregada. E quantos embates. Porém, o que mantém o nosso casamento é o nosso compromisso com o Senhor e um com o outro. Nunca se houve um tempo em que a palavra do homem tem tanto descrédito como nos dias de hoje. Nunca. E aí por isso Jesus já precavia e falava assim, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Quer que eu te fale uma coisa? E aí eu vou falar para você e para mim. E aí você não responde não, é retórica a pergunta, não quero envergonhar ninguém. Mas que horas começa a reunião aqui no Quality? Alguém sabe? Que horas? Que horas? 10 horas. Que horas você chegou aqui no Quality? Não me responda, não quero saber, por favor. Isso é você e Deus. Mas é o nosso compromisso. Você não veio aqui para me ouvir, ou para ouvir Bendorite ou Cidinho. Você não veio aqui para ouvir homens, amado. Você veio aqui para receber algo de Deus. Talvez a palavra aqui hoje nem fale contigo. Nem fale. Mas no meio do louvor o Senhor se derrama, você é renovado. No meio da oferta Deus fala contigo, você abençoa um irmão. Ou de repente você vê aqui, você vê um irmão ali contristado e você vai lá e ora por ele, abençoa ele. Mas o teu compromisso aqui, querido, não é com os pastores, não é com homem nenhum, não. É com Deus. E aí se tu está chegando 10h15, 10h30, aí é você e ele. Tem que reavaliar o teu nível de compromisso. Porém, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Hoje em dia nós temos o quê aqui? Rubricar, assinar, reconhecer firme, já tem gente gravando voz e filmando. Porque para assinatura já tem gente falando que não vale, não fui eu. Nem a voz. Então filma, é você. É capaz agora de falar, não, isso aí é uma imagem holográfica da minha pessoa, não sou eu. É capaz. Do jeito que eu estou encaminhando. É capaz. Mas sejamos como Epáfras, queridos. Epáfras foi um homem que não está escrito nos heróis da fé. Nem foi um grande guerreiro que venceu batalhas.
nem estava com Josué quando Jericó, a muralha caiu, e nem estava com Elias, com Eliseu quando abriu o rio lá, Jordão, nem com Moisés quando o Mar Vermelho abriu. Mas Epáfras estava onde, querido? Se lamuriando com Paulo, porque nunca tinha ido a Colossos, falado do evangelho lá com seu povo. Ô Paulo, você não vem aqui falar comigo? Pô, pastor, você não vem na minha casa, não me visita. Preciso tanto de você. Ai, meu Deus, que vontade de dar uma banda. É só abrir a Bíblia, saber que o sumo pastor está sobre a sua vida, que aquilo que eu faço aqui, o Ben-Hora, qualquer homem que foi separado para fazer, você também tem o dever de fazer. Mas aí nós nos acomodamos. Nós, sabe, vai acomodando assim, sabe aquela poltrona confortável, que só você senta, que ela tenha... Ele tem assim a anatomia dos seus flancos, sabe? Né? E ela é confortável. E você fala assim, ó, não senta aí não, porque essa aí é do fulano. Essa aí, seu pai ama essa poltrona, né? Então, a Ana Paula ela reclamou comigo, porque eu sento só num canto do sofá, já fez um buraco. Mas é o meu buraco, entendeu? Tá ali. Tem exatamente o mesmo formatinho. Entendeu? Ela falou, senta do lado, para fazer um buraco do outro lado agora. Não, senta aqui. Entendeu? Vai se acomodando. E aí nós somos assim na nossa vida com Cristo. Nós vamos nos acomodando, nos acomodando, nos acomodando. E tá bom. Tá bom onde nós estamos. Mas, olha quanta cadeira vazia tem aqui. Poderiam estar preenchidas. Na verdade, a gente nem precisava mais estar nesse lugar, a gente podia estar num lugar maior. Porque se cada discípulo fizesse aquilo que foi chamado para fazer, não haveria espaço no Brasil. Aí a população evangélica não seria de 35%, 33%, seria de 100%. Mas ela não seria evangélica. Ela seria uma população de discípulos comprometidos e desejosos de fazer a vontade do Pai. Custe o que custasse. Custe o que custasse. E aí, o livro de Tiago, naquele mesmo capítulo 1, deixa eu voltar aqui com você, um negócio interessante. Eu li aqui para você falando de Tiago, que ele fala, meus irmãos, tem motivo por grande gozo, não passar por passagem por tribulações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Ele vem falando aqui de você ter que passar pelo vale da sombra da morte. Né? Que vale a pena. Que isso vai formar seu caráter, isso vai fortalecer tua fé, isso vai fazer de você um homem digno do Senhor. E aí ele vem falando lá, ele vem explicando do pecado, porque eu acho que o problema aqui era que muita gente estava falando assim, pô, estou sendo tentado. Entendeu? Não, tentação é uma coisa, provação é outra. Não misture as bolas, querido. E ele vem dando essa notícia, vem falando, eu não vou ler, mas depois se você quiser ler, você leia. Mas ele fala uma coisa no versículo 17 do capítulo 1 de Tiago, que ele fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ou seja, o nosso Deus é o quê? Constante. Em outra palavra, se não me engano, acho que é Pedro, ele fala assim, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu disse, está dito e se cumprirá. Ponto. E nós precisamos aprender com o nosso Deus. Viver uma vida íntegra. Íntegra. Diante dele. Aonde, quando as dificuldades chegarem, a gente possa ter a mesma postura de Daniel. Daniel era um homem íntegro, era um homem constante. Daniel tinha o hábito de todo dia, durante 3 vezes ao dia, orar no terraço da sua casa, lá dentro da sua casa, na janelazinha dele que dava para Jerusalém, ele ajoelhava lá e orava ao Senhor. Era um homem íntegro. Era um homem que foi constituído um dos presidentes lá dos sátrapas, palavra difícil da gota, dos camaradas que governavam as províncias lá, entendeu? E ele era fiel. E ele era tão fiel que o rei pensava em fazer dele, o quê? Um novo José. Botar aqui abaixo, papo, o cara é fiel. Mas aí os outros 2 presidentes lá, falaram, cara, vamos ver se a gente arruma alguma ocasião contra esse cara aí, porque ele é o queridinho do rei. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Daniel morava em Jerusalém? Ele estava na sua pátria? Ele estava na sua terra?
Ele estava servindo a um rei pagão, amados. Isso é um outro ponto que entra na nossa vida. Ai, meu patrão é ímpio, meu Deus do céu. Cara, quando a gente vai para a Bíblia, não tem motivo para a gente falar um A. Um ai. Você vê Daniel servindo a um rei pagão, numa terra estranha de ídolos, onde todo mundo era idólatra, e ainda assim ele consegue alcançar a excelência em Deus e ser colocado como um dos principais do reino lá. E aí procuram uma ocasião para ele ir, e aí você já sabe a história, inventam uma lei lá, pedem para o rei decretar uma lei de quem adorasse no espaço de 30 dias outro deus que não fosse o próprio rei e os deuses do rei, deveria ir para a cova dos leões. E aí Daniel, como diz a história, né, se desesperou e fez o quê? Foi lá para a estátua lá e adorar o rei, porque, pô, afinal de contas era lei, pô. Estava escrito, tinha que cumprir. Não? O que Daniel fez, amados? Vou te dizer o que Daniel fez, porque a Bíblia é rica em detalhes. Quando ele soube que o rei tinha assinado o decreto, está escrito lá, vai lá ver. Ele soube que o rei assinou o decreto e falou, caramba, babou. Foi para a casa dele, se ajoelhou e foi orar, querido. E aí os caras chegaram lá com a câmerazinha, cadê? Olha lá, ó. Viu? Bateram pro rei, e o rei, como amava Daniel, ficou pesado, mas teve que cumprir a lei que ele sancionou, porque a lei que o rei sancionou, ele não podia voltar atrás. Com muito pesar, ele colocou Daniel na cova dos leões, e os leões, no fim da história, vocês sabem, né? Os leões tragaram Daniel, ele morreu, e enfim. Né? Não, né? Deus fechou a boca dos leões, amado. Se Deus fez com Daniel, por que não pode fazer contigo? Se Deus fez com Moisés, por que não pode fazer contigo? Se Deus fez com Paulo, com Pedro, com Tiago, pessoas, gente como nós, gente como a gente. Mas o que difere? Fidelidade. Imutabilidade. Não há sombra de variação. Eu sou o que sou porque eu creio no Deus que eu sirvo. Ponto. Você pode gostar de mim ou pode não gostar. E aí, voltando ao nosso amigo Epáfras, só para a gente terminar aqui, se assim Deus permitir, lá no capítulo 4 de Colossenses, abre aí, no versículo 7, capítulo 4, versículo 7, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Bom, depois você lê lá o livro de Colossenses, se você quiser, tá? Mas o que se refere é que Paulo ele traz uma série de conselhos e palavras a respeito do procedimento dos colossenses. Inclusive, era uma igreja que já estava começando a querer se tornar inconstante nos seus caminhos, porque começou a deixar ouvir outras doutrinas e querer misturar aquilo, tudo, entendeu? E aí Paulo combate isso firmemente, mas depois você lê lá. Né? Aí ele fala assim, ó, no versículo 8, eu o envio a vós para o mesmo fim, para que saibais o nosso estado e ele console os vossos corações juntamente com Onésimo, olha que nome lindo, ó. Amado e fiel irmão, que é um de vós, ele vos farão saber tudo o que aqui se passa. Então, esses camaradas aqui, esses irmãos nossos, foram quem trouxeram as cartas que Paulo escreveu. Esse Onésimo é o mesmo Onésimo que Paulo fala lá a Filemon, que é o escravo que fugiu uma vez e tal, e bota na minha conta aí, depois você também lá Filemon, que você vai entender o que eu estou falando. Aristarco, outro nome bacana, que está preso comigo, vos saúda, como também Marcos, o sobrinho de Barnabé. Acerca dele já recebestes instruções, se ele for ter convosco, recebei-o. Bacana. Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus, e tem sido para mim uma consolação. Aí no 12, ó, nosso amigo aqui, nosso irmão, saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, combatendo sempre por vós nas suas orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós,
como também pelos que estão em... E pelos que estão em... Rapaz, olha que revelação. Não obstante o cara ser o pregador da sua cidade natal, que era Colossenses, o cara era responsável pelas cidades vizinhas, Laodiceia e Herápolis. Tamanha era a fidelidade dele. Ele não tinha tempo para se lamuriar se a cobertura dele vinha ter com ele para poder ensinar a ele todo o mistério da sabedoria, para que ele pudesse aí sim passar. Não, meu amado. Aonde é que Epáfras estava aqui, quando Paulo saiu da igreja em Colossenses, escrevendo a carta? Lá com ele. Paulo estava preso. Ele estava lá, foi visitar Paulo na prisão. Agora não me lembro onde é que Paulo estava preso aqui. Roma. Isso aí. Obrigado. Aí você tem a curiosidade de querer pegar o mapinha e ver onde é que é essa cidade aqui de Colossos, né? E onde é que era Roma. Você vai ver que a cidade de Colossos, ela é hoje, basicamente, onde ali é hoje a atual Turquia. E Roma é Roma desde que Roma é Roma. Então está lá na Itália ainda, entendeu? Não sei que moveram do lugar. Mas hoje, a gente chega da Turquia a Roma em poucas horas de viagem, de avião. Mas e naquela época, amado? Eita viagem longa da gota. Mas esse é o preço que esse amado pagou do discipulado dele com Paulo. Foi o preço. E a gente reclama que o discipulador não vem da nossa casa. Eu não consigo fazer porque ninguém vem aqui me ensinar. Deus não tem filhos mimados. Você tem deveres como um discípulo de Jesus. Cabe a você querer fazer ou não. Cabe a você querer ser um discípulo ou não. Não tem meio termo. Não se deixe levar pelos seus sentimentos, por aquilo que a tua alma grita e quer. Porque tudo que a nossa alma grita e quer é conforto, é comodidade, é acomodação. E se você acha e julga que aquilo que você tem de Deus hoje já é o suficiente para você, você nunca vai sair do lugar onde você está. E para finalizar, agora é de verdade, eu tive um sonho, né? Não sou Martin Luther King, não, né? I had a dream. Eu tive um sonho, amados. Eu sonhei que uma irmã morria. É uma irmã muito próxima a mim. Uma irmã que está debaixo da minha cobertura. E agora eu vou falar de mim, nesse panorama todo aqui, né? Essa irmã, ela morria. Ela, do jeito que ela era, mesmo molecona, assim, ela vinha correndo no banco da praça, pulando os bancos e pum, ela, de repente ela batia a cabeça e caía dura no chão. E eu vi aquilo, e uma outra irmã vinha, abraçava ela e acho que orava, mas ela não voltava. E dali a gente já foi transportado para o velório dessa irmã. E como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que crê no poder do meu Deus. Creio que Ele pode levantar mortos. Creio que Ele cura enfermos. Creio que Ele cura o paralítico, que Ele cura o céu. Eu creio. Por que eu creio? Porque está escrito. Eu vou dar uma de aqui. Leio e creio. Eu leio e creio. Está escrito. Marcos fala o quê? Pegarão em serpentes, beberem coisa mortífera. Não vai fazer dano nenhum. Esses sinais vão seguir aquele que onde fazer, pregar. Vão pegar em serpente, vão beber coisa mortífera, vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus não está falando aqui que eu sou super-homem, não. Deus está falando que aquele que crê vai acontecer. E eu sempre, desde que me converti, comecei a ter experiências com Deus, e aí eu fui para o CTM, eu sempre fui muito enfático nessa área. Falei assim, eu quero ver, eu creio, cadê? Vamos lá. Eu estou aí. E aí, no sonho, eu urrava, eu não chorava, eu urrava, pedindo para que ela levantasse, pedindo ao Senhor, clamando, orando, e nada acontecia. Eu falei, meu Deus do céu, que impotência, que... Eu não quero entrar aqui nas variantes, a vontade de Deus, né? Não, quero falar de mim, porque eu tenho certeza que esse sonho não se refere à irmã que morreu.
E olha que eu não sou bom essa matéria na faculdade de teologia, de interpretação de sonho, eu faltei. Então essa aí só o Cidinho que se especializou, entendeu? Que é o José da parada, entendeu? Eu não sou nada bom nisso, sabia? Meu Deus do céu, em contar sonho, amada, isso aí, fala com o Cidinho, entendeu? Mas tem um som claro, a gente consegue até entender, perceber, mas esse sonho eu percebi que o Espírito falou comigo. Não é da irmã que vai morrer, não. A irmã, fica tranquila, você não vai morrer, não. A não ser morrer para sua vontade, isso aí você tem que fazer todo dia. Isso aí não tem como escapar. Morrer para tua vontade, você tem que morrer, entendeu? Mas Deus levou a minha figura naquele velório. Por quê? Porque eu me acomodei. Eu fiz um buraco no meu sofá espiritual, e estou ali. A grosso modo, olhando para a vida do homem, do Luciano, caramba, vamos falar aqui, né? Poxa, ele está junto do presbitério, foi reconhecido pastor, foi isso, foi aquilo. Então, numa carreira, ele está, né? Ele está subindo. Mas, amado, nada disso impede a gente de ser inconstante, de ser acomodado, nada disso. E eu percebi o Espírito Santo me repreendendo nesse sonho e falando, você se acomodou no teu chamado. Você acumulou para si conhecimento, está abarrotado aí, cheio, não dá para perceber, né? E aí? Vai ficar aí sentado? E eu falei, é verdade. Tens razão. Quem sou eu para poder dizer o contrário? Mas aí eu quero transferir isso sonho para você, querido. Porque aí eu não quero carregar essa carga sozinho, né? Pô, somos um, não somos? Somos um? Amém? Somos um? Amém, né? Amém. Agora tu não quer ser um comigo, né? Agora tu não quer ser um. Mas somos um, quer você quer ou não. Entendeu? O sangue foi derramado por mim, foi derramado por você também. Somos um, amado. E esse sonho fala da minha vida, mas eu quero transferir ele para a sua. Quero colocar esse pezinho sobre a tua vida aí. Não se acomoda no chamado que Deus tem para a sua vida. Não se acomoda no ministério que Deus tem para você. Em nome de Jesus, se levanta e anda. E anda em direção ao Senhor. Anda em direção a fazer aquilo que Ele chamou para fazer. Sem sombra de variação, sem inconstância. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que você possa permanecer no Santo dos Santos. No nome de Jesus. Que você jamais tome por atitude, por qualquer sentimento ou desejo que seja, sair desse lugar. Porque você só vai poder ser usado por Ele, permanecendo nesse lugar. Não há outro caminho. Não há outro meio. Não há outra saída. Se você está aqui e almeja algo além de ficar ouvindo mensagens de domingo, mensagens de grupo caseiro, deseja fazer da sua vida uma tocha ardente para aqueles que estão à sua volta e onde quer que você vá, você precisa permanecer nesse lugar, no Santo dos Santos. Amém? Em nome de Jesus. Podemos ficar de pé? Você já dormiu bastante, já descansou, já até fez o formato aí na cadeira, já se acomodou, vou orar. Eu ia falar, Bendorache, muito obrigado. O Espírito Santo é tremendo. Tem mesmo. Deixa eu ler aqui Bendor. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu ia falar isso, mas esqueci. E aí, eu vou terminar de ler aqui, tá? Não precisa acompanhar, não. Lendo lá sobre Epáfras, né, que Paulo fala, né? Paulo deu testemunho da vida dele, de que ele é responsável, idôneo. Ele vem falando, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos de Laodiceia, a ninfa e a igreja que está em sua casa. Depois que esta epístola for lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E o que veio de Laodiceia, lê de vós também. Ao versículo 17 que Paulo fala que é interessante. Dizei a Arquipo, né? Arquipo, nome bacana, atenta para o ministério que recebestes do Senhor, no Senhor, para
o cumprires. Eu queria finalizar justamente com isso mesmo. Poxa, obrigado, Bendô. Atenta. Esse jovenzinho aqui, quando você vai estudar a vida dele, você percebe que ele, na verdade, parece, um estudozinho aí mais, parece que ele é filho de Filemon, mora lá na casa de Filemon, lá, parece que é filho dele, tem um grau de parentesco. E fala, ó, atenta para o ministério que você recebeu no Senhor. Quantos aqui tem um ministério no Senhor? Quantos aqui entendem isso? Reconhecem que tem um ministério? Quando eu falo ministério, amado, não tenha confusão na mente de achar que é assim, poxa, eu vou ter que ser separada do meu trabalho e fazer o que o Benorat, o Luciano... Não. Ministério quer dizer serviço. Nada mais que isso. Então, quantos aqui reconhecem que tem um serviço a fazer para o Senhor? Está com preguiça de levantar a mão, amado? Tá. Tem preguiça? Está com CC? Tá. Deve estar, né? Eu não estou, não. Eu reconheço que tenho um serviço para o Senhor. Eu reconheço isso. E não é um serviço que se refere a estar aqui na frente falando para vocês, não. Vai muito além disso. Muito além. E é na tua vida também. Então saia daqui hoje com um pezinho de uma bigorna nas suas costas e se recoloca diante de Deus, nesse lugar, no Santo dos Santos, para que você volte a ser um dia aquilo que você almejou ser no Senhor. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você pode ser o cara mais bem-sucedido financeiramente e ainda assim não ter prosperidade no Senhor. Não conseguir realizar a obra que Ele tem para a sua vida, o chamado que Ele tem para você. E aí eu vou bem aproveitar esse momento para poder te ver mesmo se você tem ousadia. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você só por você, que reconhece que de fato tem sido inconstante nos seus caminhos com o Senhor. Que de fato lhe falta constância. Quero orar por você que reconhece que precisa ser como Epáfras, fiel em tudo. Quero orar por você que reconhece que tem um chamado no Senhor e que ainda não desabrochou, não floresceu para isso. Ou talvez tenha florescido, porém murchado. Eu quero te dizer uma coisa. Não é tarde. Não é tarde. Em 3 anos, Deus, há 3 anos atrás, Deus levantou minha vida. Depois de um acidente de moto que eu tive. Fruto de uma oração da minha esposa. Porque eu estava mal. Muito mal. Inconstante. E a inconstante leva a rebeldia. Leva a infidelidade. E eu era infiel. Eu era inconstante. Eu estava mal, eu queria ir embora daqui. Eu queria sair daqui. Mas minha esposa, constante, fiel, orou a Deus. Fala com meu esposo. E no domingo seguinte eu saí daqui da reunião, peguei a moto do meu cunhado e tive um acidente com ela. Quebrei meus braços. Não pude fazer o que eu gostava, tive que ficar imóvel e minha esposa teve que me dar banho. Mas no caminho para o hospital, na sala de radiografia, Deus falou comigo. Eu hoje quebro a sua patinha, mas te coloco nos meus ombros, para quando você ouvir a minha voz, você me reconhecer. De lá para cá, amados, eu não fiz nada de extraordinário para estar aqui hoje. Porém, Deus olhou para o meu coração e viu que eu não queria mais permanecer naquele lugar de inconstância, naquele lugar de incerteza, naquele lugar de dúvida, porque a dúvida gera isso. Tiago fala que é como a onda do mar que é impelida pelo vento, não tem direção. Se o vento sopra ao contrário, a onda muda de direção e por aí vai. Nós não podemos ser assim, amados. Eu quero orar por você hoje, no nome de Jesus. Senhor, eu quero nessa hora me unir, Senhor, aos meus irmãos que estão aqui.
Aqueles que reconhecem verdadeiramente, Senhor, que têm sido inconstantes nos seus caminhos, que possivelmente tenham sido levado, até traído, Senhor, até traído, de maneira inconsciente, Senhor, pelas suas emoções e sentimentos, às vezes até julgando fazer a tua vontade. Quero orar, Senhor, por aqueles que querem se encontrar fiel, como Epáfras, Senhor, que era um verdadeiro ministro teu, Senhor, que fundamentou uma igreja, 3 igrejas, Senhor, aqui, que permaneceram, e nós só podemos hoje saber da história dessas igrejas, graças à fidelidade desse homem a ti, Senhor. Ah, Senhor, toma cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, Senhor. Atenta para o coração de cada um. Eu não sou Deus, eu não sou tu, Senhor. Só tu pode contemplar o coração de cada um. Só tu pode atender o pedido de cada um aqui nessa manhã, Senhor. Mas eu te peço, meu Pai, que nem que tenha sido para isso que tu ocasionou esse momento, nem que tenha sido para esse instante, para esse tempo, para esse momento agora, Senhor, nessa oração, que tu possa recolher cada lágrima, que tu possa recolher cada palavra, cada pensamento, cada pedido de perdão, Senhor, no nome de Jesus. E ainda, Senhor, aquilo que eles não enxergaram, Senhor, aquilo que eles não viram, Senhor, abre os olhos, mostra, Senhor, o começo, mostra, Senhor, como a igreja de Éfeso, mostra onde eles caíram, Senhor, que eles possam voltar ao primeiro amor contigo, no nome de Jesus, e que sejam constantes, Senhor, em toda a obra contigo, Senhor. E eu sei, Senhor, que a partir dessa constância, a partir dessa firmeza, dessa decisão, Senhor, grandes coisas virão, Senhor, porque é isso que acontece na vida de um homem que é diligente sobre as suas obras, meu Pai, perante reis, perante príncipes, ele será posto. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, fique ciente disso, que na tua diligência, na tua firmeza, na tua dedicação à obra do Senhor, aquilo que Ele tem para a sua vida, você pode muito bem ser posto diante de reis, diante de príncipes, coisas que você nunca ainda nem imaginou, Deus é capaz de fazer na tua vida. Basta ainda que você seja fiel, basta ainda que você seja como aqueles servos que negociaram os talentos daquele Senhor, que puderam dobrar os talentos que receberam. Dobra os teus talentos, meu irmão, em nome de Jesus. Ser fiel ao Senhor até a morte, independente das circunstâncias, independente dos sentimentos, no nome de Jesus. Senhor, recolhe cada oração aqui nessa manhã e torna, Senhor, os passos dos meus irmãos firmes em Ti. Torna os passos da Tua igreja firmes em Ti, Senhor, para que possamos fazer a diferença, para que o mundo nos enxergue, Senhor, de acordo com como está escrito na Tua palavra, Senhor, conforme o Teu amor, conforme a Tua palavra, pregação, Senhor, poder, Senhor, não haja persuasão de palavras, Senhor, não seja o homem falando com palavras sábias, com pregações, Senhor, previamente montadas, Senhor, para emocionar um público, Senhor, mas seja a Tua palavra, Senhor, vinda do Teu trono, trazendo quebrantamento, arrependimento, meu Pai, confissão de pecados, Senhor, luz na vida, Senhor, para que haja conserto contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, haja conserto na tua vida, amado, haja constância do Senhor, haja firmeza de passos no caminhar com Ele, que você jamais olhe para os teus sentimentos, que você jamais olhe para as condições na qual você se encontra hoje, mas que você possa olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, da sua vida, que é Jesus. E que você possa aprender com Pedro a caminhar sobre as águas em meio ao mar de tribulações, em meio ao mar de problemas, em meio a ventos, Senhor, furiosos. Você possa olhar firmemente para o Senhor e poder desfrutar do milagre que é caminhar sobre as águas. No nome de Jesus. Seja assim na tua vida, meu irmão. Seja assim na tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra não como vinda de mim, porque eu de mim mesmo nem teria capacidade para subir aqui, mas recebe como Deus falando contigo nessa manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Permanece no Santo dos Santos. Não saia desse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.